crianças! Como vocês estão? Como está a realização das atividades? Lembre-se que sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um adulto responsável e da sua professora. A sua escola também estará acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora assim que voltarmos à escola, para que ela possa validar as suas aprendizagens. É importante que você separe o seu material para estudar, ou seja, o seu livro EMAI Ler e Escrever, o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada e também o título e o número da atividade, além dos seus lápis, apontador e borracha. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa, lendo textos de diferentes gêneros, escrevendo sobre as suas experiências e sentimentos, e expressando-se por meio da arte, com desenhos, músicas e danças. Descubra também o seu lado cientista e detetive da matemática, fazendo pesquisas e descobrindo o mundo ao seu redor, dentro de casa. E não se esqueça que as orientações e as videoaulas são apresentadas em diferentes momentos para que fique mais fácil estudar em casa. Nós pensamos nas propostas dessa semana para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nesses casos, pedimos que você entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Rotina estabelecida, materiais em mãos e pronto para mais uma semana de descoberta? Então vamos lá! Atividade 9.1. Você já precisou medir alguma coisa hoje? Quando você ia à escola, você olhava no relógio para saber se estava na hora certa de sair de casa? Você faz alguma medida no seu dia a dia? Você já contou, por exemplo, a quantidade de moedas? Como conta uma quantia grande de moedas? Hoje de manhã, por exemplo, para tomar café da manhã, você colocou açúcar no seu café com leite ou chocolate? Quantas colheres de açúcar você colocou? Como você fez para contar? Já descobriu o tema dessa sequência de atividades? Isso mesmo! Nós vamos conversar sobre medidas. Abra o seu livro de atividades na página 54 e vamos conferir a primeira atividade. 1. Todo dia medimos coisas. Você já mediu alguma coisa hoje? 2. Nas ilustrações abaixo, há várias situações de medida. Descubra quais são elas. A. Faça uma lista de instrumentos que você conhece e que são usados para medir. Nessa questão, nós vamos identificar diversos instrumentos de medidas. Você irá observar as ilustrações da atividade e irá responder o que considera que está sendo medido em cada uma delas. Será que é o tempo, a massa, que a gente chama assim de peso, ou o comprimento, ou até a capacidade de um copo? Para realizar uma medição, utilizamos um instrumento de medida. O que nós utilizamos para medir a hora, por exemplo? E para medir um comprimento? Para medir um comprimento, podemos utilizar o palmo da nossa mão, o pé, um pedaço de barbante ou a régua. Existem vantagens e desvantagens dos diferentes instrumentos de medida, e a escolha do melhor instrumento é diferente em cada situação. Na questão A, você deverá fazer uma pesquisa sobre quais instrumentos de medida você conhece e listá-los nas linhas. Eu, por exemplo, trouxe alguns instrumentos para a gente poder observar. Eu trouxe uma balança, a régua, a fita métrica e o relógio. Para qual medição cada um desses instrumentos é mais adequado? Você pode perguntar para um adulto que te acompanha na realização das atividades ou até mesmo pesquisar na internet. E anote as suas descobertas de detetive da matemática na questão A. Atividade 9.2. Você já realizou alguma medição como o tamanho do seu caderno ou do seu livro?
O que você já mediu? O que você utilizou para medir? Você sabia que um instrumento mais comum para esse tipo de medição é a régua? Abre o seu livro de atividades na página 55 e vamos descobrir mais coisas sobre esse instrumento de medida. 1. Pegue uma régua e observe-a. Nós iremos novamente explorar medidas de comprimento, o centímetro como uma unidade de medida e a régua como um instrumento de medida. Para fazer essa questão, é necessário que você providencie uma régua para manuseio e medição. Os centímetros são registrados aqui na régua por números. Veja o exemplo que está aí no seu livro. A. O que significam os números que aparecem nas réguas? B. Qual é o menor número que aparece na sua régua? E o maior? Agora que você já observou e compreendeu a régua como um instrumento de medida, responda as questões A, B e C. O que significam, então, os números que aparecem aqui na régua? Qual é o menor número que aparece na sua régua? E o maior? As réguas começam no zero e podem ter 10, 15, 30 centímetros ou até mais. Essa régua daqui tem 30 centímetros, mas eu tenho essa outra régua que tem 60 centímetros. Você sabia que tem até régua de 1 metro? É isso mesmo! 2. Use sua régua para medir o comprimento destas duas fitas. A. Quantos centímetros tem a fita com desenho de sóis? B. E a fita com desenho de estrelas? Na questão 2, você deverá, com o uso da sua régua, fazer a medição das duas fitas e registrar o comprimento nos itens A e B. Vamos verificar a última questão dessa atividade. Mas perceba que ela está na folha seguinte, página 56. 3. Agora, usando a régua, que tal medir o comprimento de objetos de nossa classe? Anote os resultados. Objeto, comprimento. Lápis, tampo da carteira, livro. Na questão 3, novamente com o uso da régua como instrumento de medida, você deverá medir os objetos solicitados e colocar as medidas correspondentes no quadro. O item tampo de carteira poderá ser substituído por tampo de mesa, por exemplo. Meça também outros objetos de sua casa e anote nos espaços em branco. Atividade 9.3. Se nós tivermos que medir alguma coisa grande, como por exemplo o comprimento da lousa, será que podemos utilizar a régua? A régua é um bom instrumento para fazer essa medição? Podemos utilizar um pedaço de barbante para determinar a medida? Qual outro instrumento nós podemos utilizar? Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre esse instrumento daqui, a fita métrica. Abra o seu livro na página 57 e vamos ler o enunciado. 1. Quando medimos comprimentos um pouco maiores, podemos usar a fita métrica. Ela também é dividida em centímetros. A. Observe a fita métrica e anote como ela é. Esta questão tem o objetivo de explorar medidas de comprimento, utilizando o metro como unidade de medida. Você já sabe que existem diferentes instrumentos usados para medir os comprimentos, como a régua, a fita métrica, a trena e até mesmo o nosso palmo, pés e barbante. Na atividade anterior, nós utilizamos um deles, que foi a régua, não é mesmo? Nessa questão, você deverá observar a fita métrica. Caso você tenha uma, você pode também comparar com a régua. Mexa nesses instrumentos de medida e explore-os, buscando identificar semelhanças e diferenças entre eles. Eles são iguais? O que eles têm em comum? Você pode observar as regularidades nas divisões e nas marcações existentes, como o centímetro em centímetro, por exemplo, e que nesses dois instrumentos analisados, essa representação é igual. Você já deve ter observado na sua régua que 1 centímetro é mais ou menos isso daqui, bem pequenininho. E com a fita métrica, nós podemos observar o metro, que é tudo isso daqui. Em 1 metro tem 100 centímetros.
Agora que já conversamos sobre a fita métrica, registre nas linhas do seu livro de atividade as suas considerações, o que você observou, refletiu e descobriu. 2. Agora, junto com 3 colegas, vocês devem cortar 4 pedaços de barbante, cada um com 1 metro de comprimento. Para isso, usem a fita métrica. Com os barbantes, meçam e registrem. A. O comprimento da sala de aula. B. A largura da sala de aula. C. A altura da porta. D. O comprimento da mesa do professor. Na questão 2, você deverá, com o uso de barbantes ou algum outro fio que você tem aí na sua casa, medir os itens solicitados de A a D. O barbante ou o fio deve ter 1 metro de comprimento. É importante que, num primeiro momento, você faça estimativas, para num segundo momento haver a comparação das medidas com a utilização dos pedaços de barbante, para validar ou não as suas estimativas. E você? Você mede mais ou menos que 1 metro? A largura da porta da sua casa é maior ou menor que 1 metro? E a altura da porta é maior ou menor que 1 metro? Ao responder os itens A e B, a medição da sala de aula pode ser substituído por um outro cômodo aí da sua casa. Pode ser o quarto, a cozinha ou até a sala. E o mesmo deve ser feito no item D, a mesa do professor, que pode ser substituída pela mesa da cozinha, por exemplo. 3. Responda a questão. A. O que é maior, o comprimento ou a largura da sala de aula? Chegamos à última questão dessa atividade, a questão 3. Você deverá ler a questão e comparar o que é maior, a largura ou o comprimento da sala, que você respondeu no item A. Atividade 9.4. O que é maior, 74 ou 47? E se for 156 e 561? E se for 98 e 356? Bom, na última atividade dessa sequência, vamos explorar um pouco mais o quadro numérico. Vamos para a página 58 e vamos fazer mais algumas descobertas. 1. Você já trabalhou com quadros numéricos. Agora, vai explorar outro quadro. Analise as colunas e as linhas completas. O que você observou? A. Complete o quadro com os números que estão faltando. Nessa atividade, você irá explorar a escrita de números naturais e irá observar as regularidades em um quadro numérico com números de 100 a 199. Observe o quadro numérico apresentado na atividade. Leia os números da linha do 100 e da linha do 150, que já estão completas e foram coloridas. E em seguida, analise esses números e as suas regularidades. Conseguiu perceber que os números da família do 100 são escritos com 3 algarismos? Em seguida, você deverá completar o quadro com os números que estão faltando. B. Escreva 2 números que são maiores que 170 e menores que 185. Essa questão propõe a escrita de 2 números, que devem ser maiores que 170 e menores que 185. Os números procurados precisam satisfazer 2 condições: maior que 170 e ao mesmo tempo menor que 185. Um desafio, não é mesmo? Mas tenho certeza que você vai conseguir. Muito bem! Finalizamos mais uma semana de estudos. Não se esqueça de fazer os registros das atividades no livro e no caderno, colocando a data em que elas foram realizadas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazerimcasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos das semanas anteriores,
Corre lá e confira tudo! Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Bom, pessoal, antes de encerrar a nossa videoaula, eu tenho mais um assunto para conversar com vocês. Você já ouviu falar que nós aprendemos de jeitos diferentes e com pessoas diferentes? Por esse motivo, para que você tenha novas experiências e tenha a oportunidade de ver e ouvir outros professores, eu convidei um grande amigo meu, o professor Diaglo, que estará aqui a partir da semana que vem. Eu tenho certeza que você vai adorar as aulas de matemática do professor Diaglo e ele também. Muito obrigada por participar das nossas aulas à distância. Eu tenho certeza que um dia nós vamos nos reencontrar. Tchau, tchau, pessoal! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.